bem-vindos ao canal Meu Mundo em Páginas, e aqui você vai ter a oportunidade de ter uma prévia sobre os livros que eu ando lendo, que talvez pode inspirar você, te dar aí vontade e curiosidade de conhecer esses livros também. Essa semana vai ser um livro especial, foi indicação de um inscrito aqui do canal. Muito obrigada, Anderson, pela recomendação. E vocês vão saber o meu ponto de vista sobre este livro que ele recomendou. Antes de mais nada, eu quero fazer aqueles pedidinhos básicos que você já sabe. Se não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho das notificações para que você possa ser notificado. Curte e compartilha, porque isso faz com que o vídeo tenha mais visibilidade, o canal também. E deixa aqui o seu comentário se você já leu esse livro, se você gostou, não gostou, o que você achou, que eu quero saber a sua opinião também. O livro que ele recomendou foi A Sutil Arte de Ligar ou Foda-se. Esse livro eu já tinha ouvido num audiobook, ele tinha acho que umas 3 horinhas de audiobook. E aí, como ele recomendou, eu falei, vou ler também, porque daí fica mais fácil a absorção do conteúdo. Eu preciso dizer que não é meu gênero favorito. Ele é autoajuda, né? Fica nos livros de autoajuda. E não é meu gênero favorito. Mas foi uma leitura bem surpreendente em vista dos livros de autoajuda que a gente conhece aí do mercado. Então tiveram algumas coisas aqui que eu achei muito boas, muito legais e que valem a pena a leitura desse livro. Eu li ele lá na biblioteca mesmo. Foi um sábado bem diferente, bem especial. Inclusive, eu gostaria aí de incentivar você a visitar a sua biblioteca da cidade e ter as suas experiências. Esse livro tem 260 páginas, um pouco menos, 220 páginas. E dá para você ler rapidíssimo, porque é uma linguagem fluida, bem tranquila. Eu li numa manhã toda que eu fiquei lá, então eu cheguei às 8 e fiquei até o meio-dia. Precisei só concluir a leitura em casa, mas foram poucas páginas, então assim, flui muito rápido, flui muito bem. E eu fiz as minhas anotações, é claro. Quando o livro não é meu, eu faço as anotações numa folha e depois eu passo para um caderno, já que eu não posso grifar o livro. Então, qual é a ideia, qual é a premissa que ele coloca? Vou ler o que está escrito atrás do livro. Pensar positivo, às vezes a vida é uma droga mesmo, e a atitude mais saudável é admitir isso. Cada um de nós é especial, isso é narcisismo puro e simples. Como alcançar a felicidade? O caminho da felicidade é cheio de obstáculos e humilhações. Esqueça tudo que você já leu sobre desenvolvimento pessoal e abra sua mente para uma arte totalmente libertadora. Eu tô um pouco gripada, viu, gente? Desculpa aí. Então, por que eu curti? Ele vai fazer essa desconstrução sobre essas coisas que os coachings, principalmente, tentam ensinar. Tentam aplicar aí nas pessoas e que eu detesto. Então ele vai colocando aqui, ele situa algumas coisas, são poucos capítulos e cada capítulo vai abordar uma coisa. E eu achei surreal, porque assim, ele já começa logo no primeiro capítulo desconstruindo que tipo assim, se tá ruim, admite, aceita, entende? Não no sentido de que você deve se acomodar quando a sua situação não está muito favorável, você está passando uma coisa ruim. Você não pode se acomodar a isso porque você é quem precisa tomar as atitudes, certo? Isso tem que estar muito reforçado. Sua vida só vai mudar caso você, exclusivamente você, faça algo para que ela mude. Não dá pra gente ficar esperando que as oportunidades vão surgir com a gente dentro de casa, deitado, sem fazer nada, sabe? Então, assim, a gente tem que correr atrás, isso é um fato. Não tem pra onde correr. Aceita, apenas.
citar aqui várias pessoas, várias personalidades e mostrar como o comportamento delas foi diante de uma situação muito difícil, muito ruim. Então ele cita exemplos de dois astros do rock, que quando as bandas começaram a crescer, eles foram demitidos dessa banda, ambas bandas conhecidas mundialmente, e cada um teve um posicionamento em cima da dor. E cada um teve um resultado em cima das suas escolhas, certo? Então ele vai trazendo muito isso, deixando isso tudo muito claro, sem romantizar a coisa, sabe? Sem vir com aquelas teorias ridículas que não vão fazer mudar nada, são só teorias que não trazem muitos resultados positivos. Então ele te confronta com a realidade. É isso e pronto. Aceita. Essa é a realidade. E isso quer dizer que você vai estar vivendo aquilo para sempre? Não, se você mudar as atitudes. Então entende que a gente passa pela dor e a gente aprende pela dor. Aqui ele deixou uma frase, eu não sei se eu deixei ela aqui fácil para mim ver. Deixa eu ver. Exatamente, que tá assim, ó. Não existe valor no sofrimento se não houver propósito. Entende? Então, assim, ele fala que sofrimento todos nós vamos ter em todas as escolhas nossas. Até as escolhas positivas, boas, vão trazer um certo sofrimento. Então, o sofrimento, ele é inevitável. Mas o sofrimento, ele precisa ter um propósito pelo que eu tô sofrendo. E aqui, né, aquela coisa de, a vida é triste, a vida é ruim, a vida é dolorosa. Muitas vezes sabe? Às vezes a gente conversa com algumas pessoas e que se ela começar a contar a história dela, é tragédia atrás de tragédia, atrás de tragédia, coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim. E quando você olha para ela, é uma pessoa super alto astral. Eu vou contar uma experiência que eu tive uma vez quando eu fui na Unicamp. Para quem é daqui da região vai saber que a Unicamp é um lugar muito conhecido, é onde as pessoas fazem tratamento de câncer, de vários tipos de doença. Então, se você estiver na bad, dá um rolezinho lá. Conversa um pouquinho com as pessoas que talvez você vai ver, e aqui eu não tô minimizando o sofrimento de ninguém, tá? Não tô minimizando, por favor, não interprete errado, mas às vezes a gente precisa de um choque de realidade e saber que tem pessoas que estão lutando guerras diferentes da nossa, não menores que a nossa, porque cada um entende a intensidade do seu sofrimento, mas entenda que não dá pra gente ficar paralisado. Eu fui lá na Unicamp, e aí voltando embora, peguei o ônibus e sentou uma moça, uma senhora do meu lado, muito, muito bonita, muito. Ela tava com o cabelo escovado, de batom vermelho, toda maquiada. E aí, eu, bem mais jovem, de cabelo preso, tênis e calça jeans e camiseta, mó relaxadona, assim. E aí, essa mulher começou a puxar assunto comigo, começou a contar a história dela. Minha gente, só faziam 15 anos que ela lutava com câncer. Cada hora que ela descobria um câncer e curava, achava outro. E aí ela tinha que continuar o tratamento dela. Então, cada hora, se ela já teve câncer em praticamente toda parte do corpo dela. Onde curava um, fazia tratamento, tinha outro. Não, era bem mais do que 15 anos lutando contra o câncer. Enfim, ela tinha uma vida inteira naquela Unicamp. E aí, a mãe dela morreu de um câncer, o marido dela morreu de um câncer e o filho dela morreu de um câncer. E essa mulher ainda estava travando a batalha dela com os cânceres todos que apareceu no corpo dela. E ela falava assim que todo mundo achava que ela ia antes, né? Porque ela já tinha um câncer há muito mais tempo. E as outras pessoas, tipo, descobriam o câncer e morriam, descobriam o câncer e morriam. E ela foi ficando, e a batalha dela continua. E assim, a mulher tava linda, radiante, falando assim, com um sorriso no rosto, sabe? Não tinha... Ela tinha todos os motivos para ser uma pessoa refém da dor,
do luto, porque foram 13 de pessoas importantes para ela. Ela perdeu um filho, né? A doença por si só, que é uma experiência ruim, e não foi uma vez, foram várias vezes que ela passou por esse processo. Ela precisa passar por tratamentos, né? Toda hora, entende? Então ela tinha todos os motivos para ela estar refém daquele ciclo que ela vivia. E agora eu te pergunto, tem como ela sair daquilo? Não, porque tem coisas que são inevitáveis, que a gente não pode lidar com ela. É uma doença que o que pode fazer é se tratar, fazer o tratamento todo certinho, mas não, tem coisas que dependem da gente. E isso não depende exclusivamente dela, mudar esse cenário, né? Mas ela conseguiu ver beleza em meio a tanta dor. Então, quando ela começou a conversar comigo, ela contava as coisas e ela me colocou pra cima, assim, não, você ainda é jovem, não sei o que, nananã, corre atrás e não sei o que tem e tal, sabe? Então, assim, a dor, ela precisa ter um propósito, né? O sofrimento, ele precisa ter um propósito. Então, tem coisas que dependem da gente mudar o nosso cenário. E tem coisas que não dependem da gente. E o que a gente faz? A gente aceita. Não depende de mim. Eu vou sofrer por conta disso? Não, porque não depende de mim. O que depende de mim, eu tenho que correr, né? Ir atrás. Mas o que não depende de mim, eu tenho que aceitar e lidar com aquela situação da melhor forma possível. E não ficar refém daquilo. E aqui ele fala que hoje a vida comum, ela foi muito banalizada. É ruim a gente querer ter um emprego que a gente vai levantar todos os dias no mesmo horário, se dirigir para a mesma empresa, ter o mesmo tipo de trabalho, voltar para casa, ver a mesma pessoa, né, a mesma esposa que você escolheu, os mesmos filhos, aquela vida comum. Hoje é ruim. Basicamente, se a gente vê aí quem é muito refém de redes sociais, por que estão ficando muito depressivos? Por que estão ficando muito ansiosos? Porque a gente vê o que a rede social apresenta, uma vida perfeita, sem dor, sem sofrimento, sem dificuldades. São pessoas super bem-sucedidas, né? Em questão de relacionamentos, empregos. E às vezes dá até um nervosinho quando a gente tá assistindo o YouTube e é interrompido o nosso vídeo por conta de anúncios. E aí são pessoas que, ai meu Deus do céu, me dá muito nervoso. Ai, porque você pode faturar X, você pode ter uma vida confortável, você não sei o que, pode gerenciar o seu tempo. Sim, gente, existem sim alguns empregos que vão te proporcionar isso, mas não dá pra gente... Aqui ele fala que os coachings, né, eles vendem muito isso, de que você pode, você é especial, você é isso, você é aquilo outro, você nananã, e às vezes não é, sabe? Você pode ser um empresário super bem sucedido, e aqui ele fala, nem todo mundo tá qualificado para isso. Nem todo mundo vai conseguir ter as ferramentas para fazer isso, entende? E aí aqui ele também faz uma crítica quando ele fala que essas pessoas ensinam. Ai, olha no espelho e diga, eu sou especial, eu sou fodão, eu não sou não sei o quê. Lógico que eu entendo. Aqui, olha, autoestima, ela ajuda com que a gente consiga abrir portas, se a gente tiver alinhado, né? Se a gente acreditar, sim, no nosso potencial, isso é importante. Mas limites, né, meus amigos? Não vão romantizar as coisas. Não é só achar que, ai, eu sou fodona, é isso e aquilo, sentar minha bundinha e pronto. Ele cita uma pessoa aqui, um amigo dele, que é aquela pessoa... Quem não conhece uma pessoa assim? Todo mundo conhece, tenho certeza. Sabe aquelas pessoas que falam assim, ai, porque eu vou ser grande, porque as minhas ideias são boas, porque isso, porque aquilo, ai, eu preciso de um investidor que invista na minha ideia, porque ela vai dar super certo. Só que sabe aquela pessoa que só fala, e você vai olhar para a vida dela, é uma pessoa que ainda mora com os pais, que não tem dinheiro, que vive de ajuda dos outros, que
fica assim, esperando a oportunidade aparecer e não corre atrás, não tem algo concreto de fato, sabe? É uma pessoa que tem boas ideias, mas não faz nada. Na cabeça dela as ideias são boas. E aí ela ainda critica, né? Se ela vai atrás de uma pessoa para investir, a ideia dela e a pessoa não quer ou não. Ai, você tá perdendo a oportunidade da sua vida. Ai, porque isso é inveja. Ai, você não acredita no meu potencial, sabe? Então, assim, ele vem desconstruindo essas coisas, né? Esse tipo de pensamento. Então, foi um livro bem legal. Deu pra mim aproveitar bastante coisa. Tem outra folha que eu não sei onde eu coloquei. Enfim, mas eu consegui absorver bastante coisa desse livro. Foi uma surpresa pra mim. Eu já tinha ouvido o audiobook, tinha achado bem legal. Mas lendo ele, a experiência foi outra. E é isso, gente. Fica aqui a minha indicação pra vocês. Podem ler de boa, que vocês vão gostar, sim. Vocês vão ter muitas coisas para suprir dessa leitura. Esse livro vai estar disponível na biblioteca aqui da cidade, então se você quiser buscar lá e ler, ou passar um dia lá lendo, como eu fiz, foi muito gostoso, recomendo. Andy, muito obrigada aí pela sua recomendação. Inclusive, eu vou deixar o link do canal dele. Ele está viajando aí ao mundo e compartilhando conosco a experiência. E eu amei ter contato com esse canal. Tem o Instagram dele também vou deixar o link aqui, que vocês podem conhecer um pouco mais desse projeto, dessas aventuras que ele tem feito. Muito obrigada aí pela recomendação, gente. Até semana que vem. Espero que vocês gostem. Beijo!